Você já parou para pensar como, em um país que se diz democrático, um ministro do Supremo Tribunal Federal pode virar alvo de sanções internacionais e, ao mesmo tempo, continuar atuando sem consequências aparentes por aqui? Pois é exatamente isso que está acontecendo com Alexandre de Moraes. E o nome desse jogo é Lei Magnitsky. Em 30 de julho de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América incluiu Moraes na lista de pessoas sancionadas pela lei, acusando de autorizar prisões arbitrárias, restringir a liberdade de expressão e agir como juiz e júri contra opositores políticos. Só que não parou aí. Logo depois dessa decisão, o Tesouro dos Estados Unidos da América mandou notificações aos grandes bancos brasileiros, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, perguntando quais medidas eles estavam tomando para se adequar às sanções impostas a Moraes. Esse movimento é grave. Se esses bancos forem considerados em descumprimento da lei, podem sofrer multas, sanções secundárias ou até serem excluídos de operações internacionais. É aí que entra o verdadeiro choque. Muitos levantam a suspeita menos estaria o Banco do Brasil entre os alvos mais visados? Será que ele puxou o saco de Moraes no momento decisivo? Há quem diga que o BIB foi usado como escudo para proteger o ministro. E se hoje o banco falhar no cumprimento, pode pagar um preço muito alto, muito maior do que supomos. Tudo isso gera perguntas que parecem saídas de filme de espionagem política. Se um banco estatal for multado por violar sanções internacionais, qual será o impacto nos cofres públicos? E como ficam os usuários comuns com contas, cartões e operações internacionais? A trama está só começando, e o Brasil pode estar prestes a descobrir o quanto vale ser punido por um juiz do STF. Desde que se falou em Magnitsky, virou hábito enxergar esse episódio como uma bomba que não explodiu, um estardalhaço jornalístico que logo seria esquecido. Mas se você olhar bem por trás dos bastidores, vai notar que as peças estão se movimentando. Comecemos pelo episódio do escritório e do site que hospedava o escritório de Moraes, no qual se comenta que ele foi derrubado porque ficava hospedado nos Estados Unidos da América. Há voz por aí que afirma: derrubaram o site porque ele era mantido fora do Brasil. Isso alimenta a narrativa de que há uma guerra digital em curso, não apenas jurídica. Outro ponto controverso: o caso do cartão de crédito. Moraes teve cartões bloqueados, segundo relatos, mas o Banco do Brasil negou envolvimento direto, afirmando que foi outro banco qualquer que fez o bloqueio. Quando você ouve isso, percebe uma dúvida fundante: quem de fato acionou os mecanismos para cortar o acesso dele ao sistema financeiro e por quê? Quem está mais vocal nessa história é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP. Ele defende que Moraes deveria sofrer consequências duras e que o Banco do Brasil está sendo tratado como escudo desse ministro. Recentemente, ele relatou em reuniões nos Estados Unidos da América com o secretário do Tesouro que bancos brasileiros estariam ignorando obrigações com a Lei Magnitsky. Se Eduardo Bolsonaro tem razão, e se as suspeitas de uso indevido do BIB forem verdadeiras, estamos diante de um ponto de inflexão. Até que ponto uma instituição pública pode ser enredada em interesses pessoais de magistrados? E quem paga essa conta, no final das contas? Ao mesmo tempo, há outro ator no tabuleiro, o ministro Flávio Dino, STF. Ele tem dito que leis ou decisões estrangeiras não se aplicam automaticamente ao Brasil. Essa tese, se confirmada, poderia blindar bancos brasileiros frente às cobranças americanas. Ou seja, de um lado, você tem sanções internacionais e possibilidade de multas astronômicas. Do outro, uma estratégia jurídica nacional que questiona a aplicação automática dessas normas externas dentro do solo brasileiro. No meio dessa tensão, o Banco do Brasil surge como protagonista menos, e o povo como plateia. Vamos supor por um instante que as sanções de fato atinjam o Banco do Brasil. O que poderia acontecer? E será que essa hipótese é real ou apenas alarmismo? A Lei Magnitsky permite que o governo dos Estados Unidos da América congele bens de pessoas sancionadas, proíba que instituições financeiras americanas façam negócios com elas e imponha penalidades severas para quem descumprir as regras. Se um banco brasileiro for considerado em desobediência, pode sofrer sanções secundárias menos multas, proibição de operar em dólar, bloqueios internacionais. Há quem fale que o valor dessas multas poderia atingir bilhões de dólares, né? Cifras com 3 zeros a mais do que vemos normalmente nos noticiários. Sustentam isso comparando com casos internacionais. Por exemplo,
O banco francês BNP Paribas foi multado com cerca de 9 bilhões de dólares dos Estados Unidos por descumprir sanções americanas. Essa é uma referência usada em discussões públicas mesmo. Se aplicarmos essa lógica ao BB, estaríamos falando em centenas de bilhões de reais, menos algo capaz de abalar o sistema financeiro brasileiro. E mais, se o banco for barrado em transações internacionais, fica inviável usar dólares, fazer câmbio, operar com cartões estrangeiros. Ele seria praticamente excluído do mercado global. E se o banco não conseguir pagar essas multas? Há teorias de que ele seria cortado do sistema financeiro internacional e deixaria de existir como conhecemos, o que em termos práticos poderia provocar um colapso no crédito, nas remessas internacionais e nas operações de importação. Mas antes de pânico, quem garante que isso vai acontecer mesmo? Por enquanto, as sanções recaíram sobre Alexandre de Moraes, não sobre um banco. A notificação do FAQ aos bancos foi genérica. Perguntou o que estão fazendo para cumprir, ainda não é uma sentença de multa automática. E mais, os bancos negam comentar oficialmente essas notificações. Há até a informação de que essas comunicações elas são confidenciais e não chegam à FEBRABAN, Federação dos Bancos. Mesmo assim, o risco político já está lá. O mercado reagiu. No dia em que essas notícias ganharam força, os papéis de bancos brasileiros despencaram menos e o valor de mercado de instituições como o Banco do Brasil sofreu prejuízos bilionários. Em outras palavras, mesmo que a multa não venha amanhã, o impacto psicológico e financeiro já está sendo sentido. E isso torna o risco real, não teoria conspiratória. Vivemos um momento de tensão política e institucional que beira a novela. O futuro está em aberto, mas algumas certezas já se delineiam menos e valem a pena você prestar atenção. Primeira certeza: não estamos falando de fake news ou de fofoca de internet. O fato de Moraes estar na lista da Lei Magnitsky é real. Isso significa que houve, oficialmente, uma linha vermelha cruzada. Estados Unidos acredita haver razões para aplicar sanções a um integrante do STF. Segunda certeza, os bancos foram alvos de notificações, e não apenas palavras jogadas ao vento. Isso coloca o sistema bancário brasileiro no palco central dessa disputa. Terceira certeza: há forças políticas interessadas em elevar a polêmica, em usar isso como munição eleitoral ou retórica de poder. Deputados, senadores e até ministros já estão tomando posições, seja para defender Moro, Moraes ou o próprio sistema jurídico. É uma disputa que ultrapassa o mérito técnico e entra no terreno da narrativa. Quarta certeza: nós, cidadãos, somos testemunhas e potenciais vítimas desse embate. Se um banco estatal for multado, somos nós que pagaremos, seja por inflação, juros, restrições de crédito ou cortes em serviços. Esse não é um problema só de poderosos, é um problema de toda a sociedade. O que resta agora é acompanhar os próximos passos com atenção. Será que o Banco do Brasil será de fato punido? Ou tudo vai acabar em discursos e ameaças? E se punirem, até onde isso vai atingir a economia nacional? Qual será o papel do STF? Vai sustentar que leis estrangeiras não valem aqui? Ou cederá à pressão internacional? E principalmente, quem vai pagar a conta disso tudo? Esse é o momento em que política, direito e geopolítica se cruzam menos e ninguém pode ficar de fora da trama. Porque no final, quem define quem vai vencer nessa guerra é quem estiver atento e exigir transparência. Fique ligado, os próximos capítulos ainda estão sendo escritos e podem redefinir o Brasil. O que pouca gente percebe é que essa história não é apenas um embate entre um ministro e o governo norte-americano. Ela mexe diretamente com a credibilidade internacional do Brasil. Quando o Tesouro dos Estados Unidos envia notificações a bancos brasileiros, a mensagem é clara: estamos de olho. Não se trata apenas de Moraes, mas de como o país inteiro lida com compromissos internacionais. Há analistas que afirmam que, caso o Banco do Brasil não consiga se alinhar às exigências externas, o risco de perder acesso a sistemas como o SWIFT, que interliga bancos no mundo todo, deixa de ser remoto e vira ameaça concreta. Sem esse sistema, seria impossível transferir dinheiro para fora ou receber pagamentos internacionais. Imagine o caos: exportadores sem receber, importadores sem pagar,
estudantes no exterior sem poder usar cartão. O Brasil, de uma hora para outra, poderia se tornar uma ilha financeira. E esse risco tem um peso político imediato. O Senado já se movimenta para debater o impacto das sanções. Nomes como o senador Marcos Rogério Pellerro afirmam que o país não pode se curvar a pressões externas, mas também não pode arriscar o colapso econômico. Deputados da oposição, como Nicolas Ferreira, PLMG, têm usado as redes sociais para martelar que o governo Lula estaria disposto a sacrificar a solidez do Banco do Brasil para proteger Moraes. O discurso é simples e empatante. Estão arriscando o seu dinheiro para salvar um ministro do STF. Essa frase, repetida em manifestações e lives, tem inflamado ainda mais a opinião pública, que começa a enxergar não apenas uma disputa jurídica, mas uma ameaça direta ao bolso do cidadão comum. Por trás dessa batalha, também existe um cálculo geopolítico delicado. O Brasil ampliou a compra de petróleo russo nos últimos 2 anos, justamente no momento em que os Estados Unidos e a União Europeia apertavam o cerco contra Moscou. Segundo dados do próprio Ministério da Fazenda, o volume importado praticamente triplicou em 2024 e 2025, o que já levantou suspeitas de que o país estaria, na prática, ajudando a financiar a guerra na Ucrânia. Essa informação foi usada por diplomatas em Washington para reforçar a tese de que sanções econômicas adicionais contra o Brasil poderiam ser justificadas. E nesse cenário, o Banco do Brasil acaba se tornando alvo preferencial por ser estatal e, portanto, diretamente vinculado ao governo federal. Do outro lado, o Planalto tenta blindar Moraes e o banco, mas a estratégia não parece coesa. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, é acusada por opositores de adotar uma postura militante ao se alinhar ao discurso governista, em vez de proteger a instituição que dirige. Enquanto isso, parlamentares aliados ao governo insistem que tudo não passa de uma tentativa dos Estados Unidos da América de interferir na soberania nacional. Mas o ponto central fica sem resposta. Se as sanções avançarem e a multa bilionária realmente chegar, quem pagará essa conta? Não será nem Moraes, nem o governo americano, será o povo brasileiro. Essa narrativa, repetida de forma cada vez mais contundente pela oposição, tem potencial para incendiar as ruas e virar combustível eleitoral para 2026.